Olá, tudo bem? Nesse vídeo aula nós vamos falar sobre medidas socioeducativas. Porém, antes de adentrarmos propriamente dito ao tema, precisamos fazer algumas ponderações que são necessárias em um tema tão polêmico quanto as medidas socioeducativas. Esse vídeo está sendo feito para pessoas que estudam ciências sociais, serviço social, psicologia e outras matérias correlatas no direito também com relação às medidas socioeducativas. Mais especificamente para quem trabalha com ciências sociais, políticas públicas e políticas sociais. Quando nós falamos em políticas públicas, nós lembramos logo da sociedade como um todo. Então hoje existe uma resistência muito grande por parte da sociedade em aceitar as políticas públicas e as políticas sociais. A sociedade prefere defender a filantropia, a caridade, o assistencialismo, medidas superficiais. Nós vivemos numa sociedade muito superficialista e imediatista. Ela espera que qualquer medida jurídica ou social tenha resultados imediatos, o que não acontece com o trabalho social e com o trabalho científico, porque o trabalho científico ele é gradativo, gradual, temporal, ele precisa de um tempo para aplicação, para depois haver a resposta de resultados. Então esses resultados só acontecem às vezes de uma geração para outra, quando há a mudança da visão superficial, quando a visão da sociedade amadurece politicamente e passa a entender o que é uma sociedade construída nos pilares da democracia, nos pilares da igualdade, dos direitos e da sociedade que inclui politicamente, economicamente os seus indivíduos. Nós vivemos em uma sociedade puramente excludente, totalmente capitalista, acumulativa, que defende a ideia de que dar esmola é melhor do que oferecer um programa de distribuição de renda. Trabalhar trabalho filantrópico é melhor do que um trabalho de distribuição de renda. Então, essa sociedade superficial não leva em conta vários fatores da formação da psicogênese do jovem, não leva em conta vários fatores relacionados à questão da formação intelectual dos jovens e nega, a princípio, os direitos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é criado e discutido com toda a sociedade e aplicado, então, nessa sociedade. Então nós temos que entender, dentro das questões das medidas socioeducativas, que ela é resultado de um trabalho científico, político, de muitos anos, que tem relação com os direitos humanos, com a emancipação do indivíduo, com a restauração e a recuperação do jovem, sua reinserção no mundo social, a sua reinserção no mercado de trabalho. Então não é um conteúdo, uma matéria para aceitação daquelas pessoas que têm o sentido de justiceiro, comportamento de milícia, que defende pena de morte, que defende, que não entende que o sistema prisional brasileiro ainda não recupera ninguém, infelizmente, que as prisões do Brasil são mais uma faculdade do crime do que um sistema de recuperação de indivíduos. Então as medidas socioeducativas vêm para preencher essa lacuna. Para que você possa entendê-la é necessário romper com essa visão fatalista do senso comum, da cultura popular, do espírito de vingança, do olho por olho, do dente por dente, essa visão superficial do mundo, de uma sociedade arcaica que ainda se baseia no pressuposto da morte como a solução para os problemas, da vingança como a solução para os problemas, da violência para controlar a violência. Então, voltando à questão das medidas socioeducativas, nós vamos começar então a entender que todo esse processo de construção foram feitos durante muitos anos, não nasceu de uma hora para outra. Ou seja, para que você possa realmente compreender o que tudo isso significa, há necessidade de um estudo muito aprofundado, de muita dedicação e tempo, para que haja uma compreensão interessante, uma compreensão mais ampla do sistema. Então, quando você vê uma pessoa que é contra as medidas socioeducativas, que acha que crianças e adolescentes devem ser presos e tal, e cumprir regime fechado já no primeiro ato infracional, são pessoas assim com essa superficialidade científica e de conhecimentos humanos. Então, o que são medidas socioeducativas? Aqui no slide que está aparecendo aí na sua tela, você pode ver que medidas socioeducativas estão definidas neste resumo que eu fiz. São medidas aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais e estão previstos aí no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de configurarem resposta à prática de um delito,
apresentam um caráter predominantemente educativo e não punitivo, uma vez que é obrigação do Estado oferecer uma possibilidade de reinserção para os seus indivíduos. Tenham eles cometido um ato infracional ou um crime quando se fala de adulto ou não. O sistema prisional não veio para condenar o indivíduo à morte, por assim dizer, mas veio para... o objetivo principal do sistema prisional de uma sociedade evoluída, como é o caso da Noruega, por exemplo, que recupera 80% das pessoas que vão presas. Infelizmente ainda não temos esse quadro positivo no Brasil. Quem sabe um dia. Vamos continuar lutando, mas o primeiro passo é a sociedade. A sociedade precisa pensar o seu sistema prisional, precisa pensar o seu modo de ver o mundo, a sua ideologia de vida, o seu modus vivendi. E como em contrapartida, na Noruega, 80% dos presos são recuperados, tem um baixo índice de criminalidade, um baixo índice de reincidência, uma vez que eles são reinseridos no mercado, são reeducados, por assim dizer. Então o artigo 112 do Código da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz assim: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente pode aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 1. Advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Obrigação de reparar o dano. 2. 3. Prestação de serviços à comunidade. Liberdade assistida. Inserção em regime de semi-liberdade, no caso o 5. E o 6. Internação em estabelecimento educacional. Então veja bem, nós temos aqui 6 medidas socioeducativas, e são essas que nós vamos estudar nesse vídeo aula. Então as medidas quem recebe a medida socioeducativa de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, doravante denominado ECA, no artigo 2º diz assim: considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes aquela entre 12 e 18 anos de idade. Aí tem um parágrafo único que não será objeto dessa lei, porque quando esse parágrafo torna a pessoa objeto dessa lei, então quem decide isso é a justiça, os advogados, os promotores e juízes. Então não cabe ao serviço social debater. Mas ele diz assim: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Quem aplica então as medidas socioeducativas? O juiz da infância, né, no caso, o juiz da infância e da juventude é o competente para proferir sentenças socioeducativas após análise da capacidade do adolescente de cumprir a medida, das circunstâncias do fato e da gravidade da infração. Então ele vai fazer uma análise das provas que foram juntadas durante a denúncia, que tenha sido feita por um civil ou por um advogado ou pelo próprio Ministério Público, como é o caso às vezes, e através da análise dessas provas de materialidade do ato em si, ou de entrevistas ou de testemunhas, no caso verbais, ou enfim, juntando todas essas provas ele vai definir qual é a medida socioeducativa a ser aplicada. Então é o juiz aí da infância e da juventude. Em alguns casos, quando o juiz delega uma outra pessoa, em casos de mediação, às vezes uma outra pessoa pode cumprir essa função, desde que tenha sido delegada por um juiz da infância e da juventude. Então quem recebe a medida socioeducativa, né, já falamos, quem aplica a medida socioeducativa, e aí aparece então a primeira medida socioeducativa, que é a advertência, de acordo com o artigo 115 do ECA. É uma repreensão judicial com o objetivo de sensibilizar e esclarecer o adolescente sobre as consequências de uma reincidência infracional. E tem como objetivo principal a advertência tentar evitar que esse jovem ou esse adolescente ou essa criança continue a praticar atos infracionais. O responsável pela advertência é o juiz da infância também, ou alguém delegado por ele, ou um servidor com delegação para tal. Em determinada situação, até um delegado de polícia pode fazer isso, ou um conselheiro do conselho tutelar, mas precisa estar delegado por escrito pelo juiz da infância e da juventude. Então o artigo 115 diz assim: a advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Aí vem a segunda, que é a segunda medida socioeducativa, que é a obrigação de reparar o dano, de acordo com o artigo 116 do ECA. O que é ressarcimento por parte do adolescente do dano ou prejuízo
econômico causado à vítima. O responsável também é o juiz ou alguém delegado por ele. E o artigo 116 do ECA diz assim: em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou por outra forma compense o prejuízo da vítima. Aí tem um parágrafo único que diz: havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Então fica em aberto aqui até às vezes pagar com trabalho. Já aconteceu casos assim no Brasil. Não é muito recomendável, mas acontece. E aí nós vamos para a terceira, que é a prestação de serviços à comunidade. Então o artigo 117 do ECA: a prestação de serviço à comunidade é a realização de tarefas gratuitas e de interesse comunitário por parte do adolescente em conflito com a lei, durante período máximo de 6 meses e período máximo de 8 horas semanais. O responsável pela execução é a Secretaria de Estado de Política para Crianças e Adolescentes e Juventude, ou município, por meio de trabalho desenvolvido nas unidades de atendimento em meio aberto ou do NAI, com apoio das instituições parceiras. Então o artigo 117 do ECA vai dizer assim: a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. E aí o parágrafo único: as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho para aqueles que trabalham ou que são aprendizes. E aí nós vamos para a quarta medida socioeducativa, que é a liberdade assistida, constante nos artigos 118 e 119 do ECA. O que é uma liberdade assistida? É acompanhamento, auxílio e orientação do adolescente em conflito com a lei por equipes multidisciplinares. E quando diz multidisciplinar, inclui aí assistente social, psicólogo e aquele que for necessário. Por período mínimo de 6 meses, objetivando oferecer atendimento nas diversas áreas de políticas públicas, como saúde, educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização, com vistas à sua promoção social e de sua família, bem como a inserção no mercado de trabalho. Responsável pela execução, Secretaria do Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Jovens, por meio de trabalhos desenvolvidos nas unidades de atendimento em meio aberto ou as NAI, Unidade Núcleo de Atendimento Integral. Aí depende de um município para outro, de uma cidade para outra. O artigo 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer assim: a liberdade assistida será adotada sempre que se configurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidades ou programas de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por uma outra medida. Ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor, incumbe ao orientador, artigo 119, incumbe ao orientador, com apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula; diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho; e apresentar relatório do caso. E, em quinto lugar, a semiliberdade, que está contida no artigo 120 do ECA, que é a vinculação do adolescente a unidade especializada com restrição da sua liberdade, possibilitada a realização de atividades externas, sendo obrigatórios a escolarização e a profissionalização. O jovem poderá permanecer com a família aos finais de semana, desde que autorizado pela ordenação da unidade de semiliberdade. Responsável pela execução, Secretaria de Estado de Políticas Públicas, juiz também da Vara da Infância e da Juventude, por meio de atendimento realizado pelas unidades de atendimento em semiliberdade, que pode variar de um município para outro, de um estado para outro, o nome dessa unidade.
Cada estado vai adquirir aí, às vezes só um município tem dentro do estado e um outro município a nomenclatura é diferente, enfim. Então o artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a semiliberdade diz: o regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. Possibilita a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Então você pode ver que sempre as medidas socioeducativas estão preocupadas com a educação desse jovem, a recuperação desse jovem do mundo do ato infracional, por assim dizer, de forma bem informal, do mundo da criminalidade. Recuperá-lo, reintroduzi-lo na sociedade. Não adianta punir e torná-lo pior. A intenção é melhorá-lo e resolver o problema na origem, e não apenas com espírito de vingança e de milícia. Então, o parágrafo 2º aqui do artigo 120 vai dizer: a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. E aí nós vamos para a 6ª e última medida, que é a internação, que é a medida socioeducativa privativa da liberdade adotada pela autoridade judiciária, quando o ato infracional praticado pelo adolescente se enquadrar nas situações previstas no artigo 122, inciso 1, 2 e 3 do ECA. A internação está sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A internação pode ocorrer em caráter provisório ou estrito. O responsável também é a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças e Adolescentes e Juventude, e por meio das unidades de internação, no caso no Distrito Federal ou nos estados, e também pode ter nomes diferenciados dentro de cada município, a depender da política municipal. De todas as sentenças proferidas pelos juízes da Vara da Infância e da Juventude e da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude, cabe também aí a apelação, recurso de sentença no prazo de 10 dias, juntamente com a apresentação das razões. Então todos esses dispositivos têm o objetivo único de zelar pela recuperação e a reinserção social dessa criança, desse adolescente, desse jovem que praticou o ato infracional. É importante entender que todo esse processo é um processo político, social e científico. O que está se dizendo aqui não foram coisas criadas ao léu, são ações e dispositivos criados com base em muito estudo, em muito debate, em amplo debate de anos de duração, e se chegou a essa decisão. Uma parte então aí da sociedade que vive superficialmente, sem conhecimento de causa, acaba vestindo por via dos fatos aos quais são submetidos, até mesmo da exclusão e da alienação, acaba vestindo a camisa aí do espírito de justiça, comportamento de justiceiro, ou fazer justiça com as próprias mãos, ou achar que todo indivíduo que comete um erro deve ser eliminado da sociedade. Isso não é democracia, o nome disso é fascismo. Quem defende esse tipo de atitude está também defendendo o genocídio populacional de uma sociedade. Ou seja, para que você consiga criar uma sociedade, esses problemas são inatos e fazem parte da formação e do crescimento dessa sociedade. Então, aqueles que são os pensantes, os cientistas, as autoridades dessa sociedade têm a obrigação de criar dispositivos que não sejam um fim em si mesmo, que não levem a sociedade a se extinguir, a ser a razão da sua própria extinção. E já temos exemplos de grandes sociedades que superaram a criminalidade, como citei no início desse vídeo, diminuindo para 20% o número de presos e de presídios e de atos infracionais e crimes em seus países de origem, como é o caso da Noruega. Então, citando aqui para vocês o artigo 121 a 122 do ECA, que vocês conhecem, que vão falar de forma bem resumida sobre a internação e sobre as medidas que estão contidas aí na internação. O artigo 123, 125 é bem extenso, ele vai também, sendo a internação uma das medidas socioeducativas mais conflitantes com os princípios dos recursos humanos e dos direitos humanos,
mais conflitante com alguns projetos éticos políticos, ou com o projeto ético-político do Serviço Social, e algumas questões ainda muito polêmicas relacionadas a isso. Ou seja, é isso realmente que precisamos discutir. Dado a esse fator, o Código de Ética se debruça bastante sobre essa medida socioeducativa, que é a internação, ocupando aí 5 dos seus artigos, 6 dos seus artigos mais propriamente dito, para criar dispositivos para tentar controlar a execução dessa medida. E não tem funcionado no Brasil o Código de Ética em relação às medidas socioeducativas, não que ela não seja eficiente. Não é a lei que está errada, mas aqueles que são os responsáveis pelo cumprimento e aplicação desse dispositivo. Essas pessoas não têm tido a competência intelectual, a capacidade de conhecimento em direitos humanos, e também um outro lado muito importante a se observar é as garantias que o Estado tem oferecido em relação a isso. Há muitos profissionais que querem aplicar adequadamente as medidas socioeducativas, mas na cidade não tem NAI, Núcleo de Atendimento Integrado, não tem o AMAS, não tem os dispositivos necessários, por exemplo, para internar um jovem, não tem casa de internação, só tem no outro município. Aí já começa ferindo o Código de Ética, já vai ficar o jovem longe da família, os laços afetivos já vão começar a ser quebrados, e muitas outras prerrogativas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Ética do Serviço Social acabam sendo rompidos, quebrados, violados, desrespeitados por conta do Estado. Então, hoje o maior culpado é aquele que carrega o maior peso de responsabilidade com relação à exclusão do jovem que comete atos infracionais e está relacionado ao Estado. E não só o jovem, mas as pessoas que acabam cometendo crimes e que vão para o sistema prisional. Vão enfrentar um sistema prisional que não tem um sistema de liberdade condicional adequada, não tem um sistema de reinserção no mercado de trabalho, não tem dispositivos que realmente funcionem para profissionalização, para educação e para restauração dessas pessoas que estão cumprindo pena. Então o indivíduo vai para a cadeia com um grau de criminalidade e quando sai de lá está bem pior, porque muitas delas é comum o tráfico de drogas e todo tipo de violência, como estupro e tantas outras coisas mais. Então nós precisamos realmente chamar o debate às questões relacionadas não só às medidas socioeducativas, que estão interligadas, mas como também ao sistema prisional brasileiro. Então, como são executadas as medidas socioeducativas? A execução das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, chamada de PSC, ou Liberdade Assistida, LA, semiliberdade e internação, é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, por meio da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, que no caso, essas secretarias têm que existir no município e trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar. Acontece que na maioria dos municípios elas não existem. Então aqui já há um rompimento e uma fratura no trabalho em rede, o que acaba dificultando a efetividade das medidas socioeducativas. No âmbito da Justiça, compete à Vara de Execução de Medidas Socioeducativas acompanhar e avaliar constantemente o resultado da execução das medidas, bem como inspecionar os estabelecimentos e os órgãos encarregados do cumprimento das medidas socioeducativas, além de promover ações para o aprimoramento do sistema de execução dessas medidas. Então, o que acontece? A prestação de serviços à comunidade, que é o PSC, a prestação de serviços à comunidade impõe ao adolescente autor de ato infracional o cumprimento obrigatório de tarefas de caráter coletivo. E isso está preconizado aí no artigo 117 sobre a prestação de serviços obrigatórios. E ela precisa, de preferência, serem instituições públicas ou associações e ONGs estabelecidas no próprio município. Então está aí o texto para vocês acompanharem o raciocínio, né? Não pode ser superior a 6 meses e não pode extrapolar a carga horária de 8 horas por semana, podendo ser 1 hora por dia. Então aí há muitas questões relacionadas à prestação de serviços à comunidade. Já tive a oportunidade de observar um jovem que é jogado num determinado campo de trabalho, fica sozinho. Na verdade ele nem trabalha, vai para debaixo de uma árvore, deita, cumpre o horário dele e não acontece, na verdade,
uma construção de uma política séria, exatamente pela negação por parte do Estado e pela incompetência de alguns profissionais em aplicar de forma adequada o que seria uma medida, um dispositivo eficiente, que mal aplicado acaba não trazendo resultado nenhum. Então compete à Secretaria de Cidadania e Trabalho, à Superintendência da Criança, do Adolescente e da Integração do Deficiente, organizar o apoio estratégico para promover parcerias dos municípios, articular com o Poder Público Local, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos Municipais do Direito das Crianças, do Adolescente, a implantação desses programas, capacitar os orientadores sociais, sejam eles psicólogos ou assistentes sociais, garantindo condições necessárias para formar uma equipe que tenha a mesma filosofia, que trabalhe de forma a garantir a efetividade e romper com essa criticidade que existe sobre as medidas socioeducativas, elencando para elas a inefetividade, o que não é verdade. Elas são bem completas, uma das melhores do mundo, mais bem formulada. Só que se aplica de forma errada, realmente não traz o resultado esperado. Mas se aplicado de forma correta, o resultado é garantido. Então, compete ainda dar suporte técnico às equipes locais, promovendo acompanhamento e avaliações periódicas, apoiar com a destinação de recursos materiais conforme a necessidade local e previsto no plano de ação da superintendência. Então, compete aí ao Poder Público formar a equipe do programa de prestação de serviço à comunidade, viabilizar o espaço físico para sediar o programa, disponibilizar equipamentos que já existam nos órgãos, adquirir gradualmente materiais didáticos, pedagógicos dentro desse processo dessas medidas socioeducativas, estabelecer parcerias com órgãos governamentais, proporcionar condições para a capacitação da equipe de trabalho. Quais são o perfil das entidades que vão receber esses jovens e adolescentes para desenvolver esses trabalhos de prestação de serviço comunitário? Entidades assistenciais, escolas, associações, clubes de serviço, sem fins lucrativos, ou seja, prestar interesse de serviço da comunidade com caráter socioeducativo, não estabelecer relação de subordinação e exploração com o adolescente, não designar tarefas que possam colocar o adolescente em situação vexatória ou colocar em risco a sua saúde, preferencialmente estar inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, credenciada pelo Poder Judiciário e assim por diante, e que estejam funcionando em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qual é a tarefa do assistente social ou do orientador social, caso ele seja um psicólogo? Em alguns casos são, junto ao adolescente, receber o adolescente encaminhado pelo juiz, definir a entidade que ele prestará o serviço, observando aí aquilo que está pré-definido no Estatuto da Criança e do Adolescente, como está descrito, traçar em conjunto com a orientadora da entidade as tarefas a serem desempenhadas, bem como local, horário, condições, etc. Acompanhar o trabalho desenvolvido e a frequência escolar, encaminhar o relatório ao juiz e ao Ministério Público. E junto às entidades, o que é que o assistente social, o psicólogo vai fazer? Fazer o cadastramento para firmatura de convênios, quando necessário, quase sempre é necessário, quando já tem, não é. Estabelecer os critérios necessários enquanto as tarefas locais, horários, condições para cumprimento da medida, encaminhar o adolescente para o cumprimento da medida. Traçar em conjunto com o adolescente as tarefas a serem desempenhadas, definir calendário de reuniões, etc. E assim, nós chegamos à parte da conclusão desse vídeo para falar sobre o trabalho em rede. É necessário envolver, como vocês estão vendo aí no slide, a família,